amigos, esse vídeo é uma segunda versão do vídeo onde nós ligamos um LED na tomada, na corrente alternada, 220 ou 110. Como surgiram diversas dúvidas, principalmente em relação aos cálculos do LED, ao projeto em si e a como ligar vários LEDs nesse mesmo projeto, então eu trago para vocês uma segunda versão com a solução dessas dúvidas. Em primeiro lugar, vamos entender o circuito. Este é o circuito que nós apresentamos no vídeo e que a gente vai refazer agora. Então a gente tem uma saída de energia, 110 ou 220. A gente passa por uma resistência apenas para proteção do capacitor que vem em seguida. Por que eu uso uma resistência? Poderia não usar? Sim, poderia não usar. Poderia trabalhar direto com o capacitor. Mas o capacitor, quando ele começa a se carregar pela primeira vez, ele cria um curto-circuito e eu posso estragar os meus LEDs ou minha ponte retificadora. Então, por isso, uma pequena resistência para ajudar. Então, a resistência, o capacitor, a nossa ponte retificadora, que nós vamos usar 4 diodos, 4007, e o nosso LED. Então, como é que funciona isso? Vamos trabalhar, por exemplo, em 220. Vou pegar uma folha de cálculo para saber como é que a gente faz esse cálculo. Então, em primeiro lugar, eu preciso calcular a minha resistência. A resistência que eu preciso para ligar um LED. Então, a minha resistência vai ser 220 menos 3 volts, dividido pela amperagem. No caso, é um LED comum de 20 mA, então 0,02. Com isso, a minha resistência passa a ser 10.850. Ou seja, essa resistência seria aquela que eu usaria para ligar o LED diretamente na minha corrente, usando um circuito corrente, resistor, LED. Só que ao invés de eu fazer dessa forma, eu vou transferir essa resistência que eu busco para minha fórmula de capacitor. Então eu vou dizer que meu capacitor vai ser igual a 1, 2π, né? 6,28, número de ciclos, 60, e vezes a resistência que eu desejo, 10.800. O meu capacitor vai ser igual a 0,245. E esse é o capacitor que eu vou usar. Então, na verdade, essa resistência só é calculada para a gente descobrir qual é o capacitor. Então, nós vamos usar um capacitor de 2,45 e o resistor de entrada, que é esse resistor mais simples, a gente vai usar um resistor de 1K. Depois nós vamos ver a fórmula calcular ele. Então, vamos lá. Se eu fizer uma entrada de 220, um resistor de 1K, um capacitor, eu vou usar aqui 0,22, que é o que eu tenho aproximado. A minha ponte, com 4007, e um LED de 3 volts por 0,02 amperes. Então vamos montar como é que fica. Está pronto o nosso circuito. A gente tem o resistor ligado no capacitor, né, na entrada positiva, passando pela ponte retificadora, com a saída da ponte no positivo do LED. Do outro lado, a gente tem o negativo do LED e a entrada do negativo. Vamos testar? E aí está.
aceso o nosso LED, ligado diretamente em 220, de uma forma simples e bastante econômica. E se eu quiser ligar diversos LEDs, sei lá, 10 LEDs desses? Então vamos fazer um circuito para ver como é que funciona. Então para 10 LEDs, o circuito funciona bastante similar. R$9.500. Então o meu capacitor agora passa a ser um capacitor de 0,2793. Então basta eu agora fazer uma mudança nesse meu capacitor e aí nós vamos ver como é que vai ser o resultado trocando para 10 LEDs. Os LEDs agora estão colocados no lugar certo, então positivo e negativo, e eu preciso ajustar o capacitor. Para um capacitor de 2.79, 2.8, eu particularmente não tenho um capacitor de 2.7 ou 2.8. Então eu vou fazer o que? Eu vou adicionar ao meu capacitor de 2.2 um segundo capacitor em paralelo de 0.5 para obter o que eu preciso. Vamos testar? E aí está. Esse é o exemplo de como ligar vários LEDs em série. Isso é importante, eles não estão em paralelo, estão em série. Para ser em paralelo, eu modificaria a fórmula, ao invés de trabalhar em cima da voltagem e da tensão, trabalharia em cima da amperagem. Mas eu estou trabalhando com eles em série e eu só preciso mudar o capacitor. Certo? A resistência que eu comentei antes vocês podem fazer um cálculo linear, ou seja, para 20 LEDs, vocês vão usar a resistência da metade da capacidade da resistência. Ou para 30 LEDs, para 1/3 dessa resistência. E aí vocês vão ter a resistência necessária. Então vejam que os 10 LEDs ficam acesos com uma grande potência e sem nenhum problema, com baixíssimo consumo.